Pare. O que você está prestes a ouvir não é para passar por cima de você como mais uma palavra bonita. É para você, porque algo em você já vinha sentindo a aproximação desta hora, mesmo sem conseguir nomear. Você tem carregado uma pergunta silenciosa diante de dias que continuam exigindo força, diante de portas que parecem saber o seu nome, mas ainda não se abrem, diante de um cansaço que ninguém ao seu redor percebe de verdade. E eu vim justamente para reconhecer isso em você, sem suavizar, sem adornar, sem fingir que não existe. Fique comigo até o fim, porque até o fechamento desta mensagem você vai reconhecer os sinais que já estavam falando ao seu redor, vai entender o padrão escondido por trás deles, vai tocar a raiz mais antiga dessa travessia e vai ouvir uma declaração que para você não chega tarde, chega na hora exata. Você vai perceber por que certas noites ficaram mais longas dentro de você. Vai entender por que algumas emoções voltam sem aviso, porque certas conversas perderam o sabor, porque o mesmo tipo de bloqueio insiste em reaparecer em formas diferentes. E, antes que isso termine, você vai receber uma direção clara para atravessar tudo isso sem continuar interpretando sua vida pelo peso errado. Essa mensagem não cruzou seu caminho por acaso. Ela veio por compromisso, como se algo em você já estivesse marcado para reconhecê-la hoje, porque há palavras que não aparecem quando a agenda quer, mas quando a alma já está pronta para ouvi-las. Talvez ninguém tenha visto o que vem acontecendo com você, mas alguma coisa vem acontecendo sim. Não no sentido vago, não como uma sensação sem forma, mas como um acúmulo de pequenos avisos que só você tem percebido no silêncio dos seus próprios dias. Talvez você tenha acordado repetidas vezes no mesmo horário, com o corpo ainda pesado e a mente já em alerta, como se uma vigília invisível fosse sempre interrompida no mesmo ponto da noite. Você olha para o relógio, volta a se deitar, tenta convencer a si mesmo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Mesmo de que foi apenas coincidência, mas o peito fica desperto demais, como se algo dentro de você tivesse sido tocado antes da hora. E naquele instante, mesmo sem dizer em voz alta, você talvez tenha pensado, de novo isso, ou então, por que meu descanso não desce até o fundo? Esse pensamento não é pequeno. Ele mostra que o seu interior está atento a algo que a superfície ainda não resolveu, e o seu corpo tem sabido antes da sua explicação. Talvez você também tenha notado ondas de emoção que surgem sem causa aparente, momentos em que uma tristeza antiga se encosta em você como se reconhecesse a casa, ou uma inquietação breve atravessa o seu dia e desaparece sem pedir licença.
Você segue trabalhando, respondendo, sorrindo quando precisa, mas por dentro há uma maré que sobe sem a sua permissão. Então você diz para si mesmo: não era para eu estar assim, ou não sei de onde isso veio. Mas o ponto não é que você esteja quebrado. O ponto é que algo está se movendo em camadas mais profundas do que a sua agenda consegue administrar. E o que sobe à tona pede ser compreendido, não reprimido. Talvez conversas antigas tenham começado a soar vazias. O que antes parecia suficiente já não sustenta o mesmo peso em você, e certas palavras que costumavam guiar suas escolhas agora parecem gastas, como roupas que já não vestem a estação em que você entrou. Você se vê escutando pessoas, mas não se reconhecendo mais no teatro das respostas prontas. E em algum lugar discreto do coração, você pensa: isso já não me alimenta, ou eu não consigo mais fingir que isso basta. Essa frase, dita em silêncio, não é rebeldia, é maturidade espiritual. É o seu interior confessando que amadureceu mais do que o ambiente percebeu. Talvez números, coincidências e repetições tenham começado a aparecer com insistência estranha. Não como espetáculo, não como distração, mas como pequenos toques no vidro da sua atenção, chamando você de volta para uma leitura mais profunda da própria vida. Você viu o mesmo padrão em lugares diferentes, na mesma palavra que reaparece, no mesmo nome, na mesma hora, na mesma sensação de ser seguido por uma confirmação que ainda não desabrochou totalmente. E você talvez tenha pensado: isso está se repetindo demais, ou não pode ser só impressão. Não é só impressão. Há momentos em que o céu não grita, ele insiste. E a insistência, quando é santa, não vem para confundir você, vem para alinhar você. Então entenda isso com calma. Esses sinais não são problemas tentando assustar você, são confirmações tentando alcançar você. Eles não vieram para dizer que algo está errado com você. Vieram para dizer que algo está sendo atravessado em você e que a sua sensibilidade não está falhando. Ela está sendo chamada para um nível mais fino de percepção. O que você chama de perturbação, muitas vezes, é apenas o atrito de uma passagem. O que você chama de confusão, muitas vezes, é apenas a consciência tentando nascer mais limpa dentro de um cenário que já não combina com ela. E o que você chama de atraso, muitas vezes, é um processo de ajuste que está removendo do caminho tudo o que chegaria cedo demais para o que você realmente carrega. Respire comigo por um instante. Deixe isso pousar em você sem defesa. Às vezes, a primeira cura não é entender tudo, é parar de chamar de inimigo aquilo que apenas está revelando que você já entrou em outra estação. Se ao menos uma dessas marcas acendeu algo em você, se os seus ombros baixaram em algum momento enquanto eu falava, digite 888 nos comentários. 888 é o sinal da abundância que começa a se tornar visível, o testemunho de que há mais provisão em movimento do que os olhos cansados conseguem contar. Digite 888 e depois volte para mim. Mas há algo mais profundo do que esses sinais. Há algo que vive por baixo deles, como o leito escondido de um rio que só aparece quando a água baixa o bastante para revelar o desenho verdadeiro da terra. Abaixo dessas pistas existe um padrão único, e você já o conhece pelo corpo antes de conhecê-lo pelo nome. É o padrão de se antecipar à rejeição, de se preparar para o não antes mesmo de ouvir a resposta, de carregar o peso de provar o próprio valor em lugares onde a sua presença já estava sendo medida com régua errada. Esse padrão não nasceu porque você é fraco. Ele se instalou porque, em algum ponto da sua história, ser cuidadoso parecia mais seguro do que ser inteiro. Então você aprendeu a diminuir o volume da própria necessidade, a encurtar a esperança para não sofrer excesso de queda, a entrar em certos lugares já com a alma meio encolhida, como quem não quer ocupar espaço demais. Isso se espalha.
Ele aparece quando você ensaia conversas antes de fazer perguntas simples. Aparece quando você sente vontade de recuar antes de ser visto por inteiro. Aparece quando você faz mais do que o necessário para garantir uma chance que, no fundo, você já teme perder. Aparece quando o seu coração quer florescer, mas a mente o segura pela gola e diz: não vá tão longe. Você já viveu isso em diferentes cenários, com rostos diferentes, em estações diferentes, mas o gesto interno é o mesmo. Você tenta controlar a entrega para reduzir a dor. Você tenta calcular a espera para não se decepcionar. Você tenta administrar o próprio desejo como se o desejo fosse um risco, quando na verdade ele é uma evidência de vida. E aqui é importante que você me ouça com clareza. Isso nunca foi um defeito moral, foi uma defesa antiga, foi uma forma de sobrevivência que serviu por um tempo e que agora começa a apertar demais o peito que você precisa devolver à liberdade. Porque viver assim cobra. Cobra descanso, cobra presença, cobra alegria, cobra espontaneidade. Cobra o direito de ficar inteiro numa sala sem já estar se preparando para sair ferido. Cobra o direito de receber sem se desculpar. Cobra o direito de esperar sem se humilhar por ter esperado. E quando esse padrão governa tudo, você começa a perder a doçura do próprio caminho. Você até continua andando, mas anda com os músculos da alma contraídos. Você até continua crendo, mas crê com uma parte do coração sempre em prontidão de defesa. Você até continua sorrindo, mas o sorriso já vem com a vigilância presa por trás. Mas há uma camada abaixo desta. E é para essa camada que eu quero conduzir você agora, sem pressa, sem empurrão, com a mesma certeza com que uma mão acende a luz onde antes havia apenas corredor escuro. E imagine uma casa antiga com um jardim interno, e no centro desse jardim existe uma fonte de pedra que um dia correu com água viva, clara e constante. Não foi construída para ser admirada à distância. Foi feita para ser escutada de perto, para refrescar o ar, para lembrar os que moravam ali de que havia vida no meio da secura. Mas com o tempo, alguém começou a cobrir a fonte com folhas secas, depois com tábuas, depois com móveis esquecidos, até que só restou o contorno de algo importante que ninguém mais tocava. É assim que a sua história se parece em certos pontos. Havia em você uma corrente natural, uma emissão de vida que não precisava pedir licença para existir. Mas, ao longo dos anos, camadas de contenção foram sendo colocadas sobre ela. Primeiro discretas, quase prudentes, depois pesadas, quase definitivas. E a fonte continua ali, mas coberta por hábitos de contenção que fazem a água parecer distante. Talvez, em algum tempo cedo da sua vida, alguém tenha ensinado você que era melhor não transbordar. Talvez tenham chamado sua sensibilidade de exagero, sua necessidade de afeto de dependência, sua alegria de ingênua, sua dor de drama, sua confiança de desatenção. Então você aprendeu a andar por esse jardim com passos menores, olhando sempre para ver quem poderia incomodar com o som da sua própria água. E assim, a fonte começou a ser disciplinada pelo medo alheio. Você não foi feito seco. Você foi ensinado a segurar o fluxo. Foi ensinado a administrar demais aquilo que, por natureza, precisava apenas correr. Foi ensinado a negociar a própria espontaneidade antes mesmo de entender que ela era um dom, não um problema. Há momentos em que essa imagem aparece de modo muito claro. Você entra num espaço e já tenta medir o ambiente, como se precisasse saber quanto de si pode ser mostrado sem provocar desconforto. Você sente o corpo se ajustar, os ombros se recolherem, a respiração ficar mais curta e então a antiga frase sobe por dentro. Não exagera, não ocupa demais, não dificulta as coisas. Mas preste atenção ao que essa frase realmente faz. Ela não protege a sua dignidade, ela reduz o seu campo, ela não preserva a sua paz, ela aprisiona a sua expressão.
Ela não te deixa seguro, ela te deixa menor do que a verdade do que você é. E, no entanto, a fonte não desaparece. A água continua exercendo pressão sobre as tábuas. A vida continua pedindo passagem por baixo do que foi colocado em cima. Às vezes, é por isso que você sente incômodo sem nome, como se uma parte sua batesse na própria estrutura e dissesse que já basta de ficar enterrada no que foi só provisório. Não é que você tenha perdido o que era, é que muita coisa foi coberta antes da hora, e o peso do que cobriu não venceu a substância do que ficou embaixo, apenas atrasou o som. Há algo profundamente cansativo em viver como quem sempre vigia o próprio transbordar. Você passa anos tentando ser aceitável o suficiente, previsível o suficiente, leve o suficiente, discreto o suficiente, e em algum ponto percebe que se tornou familiar com uma versão de si mesmo que não respira completamente. Mas a fonte lembra. Ela lembra da temperatura original. Ela lembra do movimento original. Ela lembra que foi feita para correr, não para ser enterrada. E é por isso que, mesmo agora, você sente em certas horas uma vontade de voltar a ser inteiro, como se a alma já soubesse o caminho debaixo das camadas. Situe-se nisso por um instante. Você não está sendo chamado para fabricar uma vida nova do zero. Você está sendo chamado para remover o que foi colocado sobre a corrente que já existia. E isso muda tudo, porque o esforço deixa de ser sobre provar e passa a ser sobre devolver. Se ao ouvir essa fonte coberta, algo em você se reconheceu de maneira impossível de explicar, digite a frase "Eu vejo isso" nos comentários, não como opinião, como reconhecimento, como o instante em que a imagem pousa no lugar certo dentro de você e não sai mais do mesmo modo. Digite "Eu vejo isso" e depois volte para mim. E agora eu quero abrir a porta um pouco mais, porque a água não foi feita apenas para existir escondida. Ela foi feita para voltar a circular, para encontrar o seu curso, para tocar o que havia sido ressecado pela ausência de movimento. A sua restauração não começa com esforço maior. Ela começa com retorno, não com mais tensão, mas com menos resistência ao que já tenta voltar a você. O que precisa acontecer não é uma fabricação de novo caráter. É uma reconciliação com a verdade que ficou suspensa enquanto você sobrevivia. Você não precisa construir de novo aquilo que foi apenas interrompido. Você não precisa inventar uma força que já estava em você. Você não precisa sair correndo atrás de uma versão ideal de si mesmo, como se o céu tivesse pedido performance. O que você precisa é receber de volta a permissão de fluir sem pedir desculpas por existir. Há uma diferença entre se aprimorar e se recolocar no próprio eixo. Há uma diferença entre trabalhar em si e se permitir ser alcançado. Há uma diferença entre disciplina e reconciliação. E esta é a diferença que muitos não percebem. Às vezes a alma não está pedindo mais cobrança, está pedindo menos obstrução. Então não lute para se tornar alguém que você imagina que deveria ser. Comece a escutar o que já é verdadeiro quando você para de se defender o tempo todo. Repare no alívio que surge quando você não se prepara imediatamente para o pior. Repare na leveza discreta que aparece quando você para de transformar cada encontro em prova. Talvez o retorno comece em coisas pequenas, quase invisíveis para quem vive só de grandes gestos. Comece no modo como você acorda e, antes de correr para as exigências do dia, leva um instante para reconhecer que ainda está aqui. Comece no modo como você respira quando não há ninguém exigindo explicações. Comece no modo como você deixa a própria alma pousar sem continuar empurrando-a para longe. Há uma prática simples que eu quero lhe entregar e eu a chamo de o selo da manhã. Antes de tocar no ruído do dia, antes de responder mensagens, antes de vestir à pressa como se fosse roupa obrigatória, sente-se por alguns instantes e diga a si mesmo, com a respiração desacelerada: eu não preciso me provar antes de me apresentar.
Deixe essa frase descer até o corpo, porque há lugares em você que só aprendem por repetição piedosa, não por explicação. Depois, observe o seu peito, observe a mandíbula, observe os ombros, não para consertar tudo em 1 minuto, mas para perceber onde o corpo ainda carrega uma antiga autorização de guerra. Quando você percebe, você já começa a desarmar. Quando você nomeia, você já começa a devolver espaço ao que estava comprimido. A outra prática é o exame da corrente. Ao longo do dia, pergunte a si mesmo, em silêncio, isto me devolve ao fluxo ou me recoloca no medo? Não como um teste duro, mas como uma verificação amorosa. Porque nem toda porta aberta convém ao seu espírito, e nem todo convite exige sua entrega integral. Algumas coisas apenas repetem a cobertura sobre a fonte. E quando perceber que algo está drenando sua vida interior, não faça acordo com a velha obrigação de permanecer por educação, por culpa ou por hábito. Receber também é discernir. Cuidar também é escolher. Sustentar também é saber o que não alimentar. Você não foi chamado para ser uma represa do próprio dom. Foi chamado para guardar a origem sem aprisioná-la. Foi chamado para manter a chama, não para sufocá-la. Foi chamado para cultivar, não para estrangular. E eu preciso dizer isso com toda a ternura possível. Muita da sua exaustão não vem do que você faz, mas do que você impede. Impede a água de correr, impede a alegria de falar, impede o corpo de descansar, impede a verdade de se mover com espontaneidade, porque uma parte sua ainda acha que liberdade é risco demais. Mas não é isso que está acontecendo agora. Agora você está sendo trazido de volta para uma relação mais limpa com a própria vida. E isso pede menos demonstração e mais receptividade, menos autoproteção e mais confiança no que já foi plantado. Se este jardim e esta fonte tocaram algo em você, se a imagem começou a se mover por dentro, como memória antiga sendo restaurada, digite as palavras "Eu estou pronto" nos comentários. Não como promessa grandiosa, como concordância, como o momento em que a água reconhece que já pode voltar ao seu caminho. E quando esse reconhecimento se firma, a voz que foi abafada começa a retornar sem precisar de permissão de ninguém. A fonte não pede autorização para existir. Ela apenas volta a correr quando a cobertura já não sustenta a mentira de que o silêncio era sua natureza. É por isso que eu preciso lhe dizer, o retorno não é barulhento no começo. Ele é sereno, quase solene. Você percebe pelo peso que sai do peito, pelo sono que melhora, pela lágrima que enfim encontra um lugar seguro, pela coragem mansa de dizer não ao que o encolhe, e sim ao que o alinha. Então cuide do que volta, não como quem administra a escassez, mas como quem honra um tesouro que sempre esteve ali. Receba sem pressa, repare sem medo. Permaneça sem se violentar para caber em ritmos que não pertencem mais à sua estação. E quando alguém vier à sua mente agora, alguém que carrega cansaço silencioso, alguém que parece forte, mas vive cansado por dentro, alguém que mantém uma postura firme enquanto a alma pede socorro em segredo, saiba que essa lembrança não é aleatória. Há rostos que surgem no espírito porque também precisam ser alcançados. Se uma pessoa apareceu diante de você enquanto eu falava, envie esta mensagem a ela. Não como propaganda, não como recomendação casual, mas como entrega, como quem leva a água a uma casa onde a fonte está coberta e ninguém fala disso em voz alta. Talvez seja alguém silenciosamente cansado. Talvez seja alguém que mantém tudo em pé para todos ao redor. Talvez seja alguém que sorri por fora e carrega uma tempestade disciplinada por dentro. Se foi essa pessoa que veio à sua mente, então não segure essa entrega. E se, ao reconhecer essa pessoa, o seu interior quiser marcar concordância sem palavras, deixe o seu like ser o seu amém sem palavras.
não como medida de nada, como acordo, como resposta silenciosa ao que foi nomeado corretamente aqui. Há um tipo de confirmação que não precisa levantar a voz. Há um sim que nasce do fundo. Há um assentimento que não pede teatro, apenas presença. E é esse tipo de confirmação que eu sinto agora se formar entre o que você ouviu e o que já sabia por dentro. Antes que esta mensagem se feche, digite as palavras "Eu sou escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como fantasia, como confirmação, como selo sobre tudo o que foi reconhecido entre você e esta palavra, como quem assina por dentro aquilo que o céu já vinha dizendo com paciência. Faça isso devagar. Não apresse o gesto. Deixe seus dedos acompanharem o que o seu espírito já entendeu, porque há uma força tranquila em nomear aquilo que finalmente encontra correspondência em você. Você é confirmado. Você é recolocado no eixo. Você é trazido de volta ao que é verdadeiro. Você não é esquecido. Você não é pequeno. Você não é tarde. Você é visitado no tempo certo. Você é sustentado no caminho certo. Você é conduzido para além do peso antigo. Você está atravessando isso com mais graça do que imagina. Você está sendo guardado no meio do processo. Você está sendo chamado de volta à fonte sem precisar carregar a culpa do que cobriu a fonte. Você não precisa mais viver como se a sua vida interior tivesse de pedir licença para existir. Você pode receber, você pode respirar, você pode voltar ao fluxo que foi interrompido, mas não destruído. Agora, em todo lugar, há outros recebendo a mesma confirmação nesta hora. Há outros sendo alcançados em silêncio, no quarto, na cozinha, no ônibus, na madrugada, no banco, onde alguém se recolhe com o coração cansado. Você não está sozinho neste reconhecimento. Há uma comunhão invisível acontecendo enquanto esta palavra se assenta em muitos corações ao mesmo tempo. E justamente por isso, o que foi dito aqui não fica isolado em você. Ele se espalha como testemunho entre pessoas que talvez nunca se encontrem, mas que hoje compartilham a mesma certeza íntima, a mesma percepção, a mesma chamada para voltar à verdade sem medo. Está selado. Você já percebeu que o verdadeiro fechamento não é um fim brusco, mas um assentamento profundo, como quando a poeira finalmente pousa e o que era turvo começa a revelar contorno. Então receba isto com a calma de quem não precisa mais disputar com a própria história. Você está sendo encerrado no lugar certo, da maneira certa, e nada do que foi reconhecido aqui volta para o mesmo estado depois que a verdade encosta nele. Há momentos em que a alma não precisa de mais explicação. Ela precisa de concordância, precisa ouvir aquilo que por dentro já começou a se alinhar, mesmo antes de a mente compreender, porque o entendimento às vezes chega depois da reverência. Foi por isso que cada camada desta mensagem desceu sem pressa. Foi por isso que os sinais vieram primeiro, depois o padrão, depois a raiz, depois o retorno. Você não foi puxado para um enigma, você foi conduzido para uma revelação que respeita o seu tempo interno. Agora você entende que o que parecia atraso era preparo, o que parecia peso era transição, o que parecia repetição era a insistência de algo santo tentando tirar você da leitura errada da própria vida. E quando a leitura muda, o corpo muda. O peito não carrega a mesma rigidez. A respiração deixa de ser uma defesa permanente. A mente para de transformar cada instante em prova. Você começa a perceber que há uma vida mais ampla do que a tensão que você normalizou. Você está sendo confirmado no que é verdadeiro. Você está sendo recolocado na cadência da sua própria fonte. Você está sendo chamado a permanecer sem medo. Não para se tornar alguém que nunca sentiu o que sentiu, mas para não deixar que aquilo defina para sempre a forma como você se move.
Você não precisa mais viver refém da cobertura sobre a fonte, nem da vigilância constante que te fez acreditar que a doçura era risco. A doçura não é risco, a entrega não é fraqueza, a confiança não é ingenuidade. Você está aprendendo a sustentar a sua vida sem encolher a sua presença. Está aprendendo a dizer sim sem se perder. Está aprendendo a dizer não sem culpa. Está aprendendo a ficar inteiro onde antes ficava apenas funcional. Isso é mais profundo do que parece, porque o céu não está apenas tirando um peso, está restaurando um modo de existir, está devolvendo ao seu coração uma forma de descanso que não depende de controle excessivo. Está devolvendo ao seu espírito a lembrança de que a fonte nunca deixou de existir. Você não foi abandonado no caminho. Você não foi esquecido na espera. Você não foi deixado sem direção. Você foi mantido, mesmo quando não parecia. Você foi guardado, mesmo quando a noite parecia maior do que o seu fôlego. Você foi conduzido até este ponto para reconhecer que o que vive em você ainda é mais forte do que tudo o que tentou cobri-lo. Então não recue para a velha linguagem do medo. Não volte a chamar de destino aquilo que era apenas defesa. Não aceite como identidade aquilo que foi somente um mecanismo de sobrevivência. Há uma verdade mais antiga em você e ela está voltando a respirar com mais espaço. O que foi dito aqui não termina quando a tela escurece. Ele continua no modo como você atravessa a próxima conversa, o próximo silêncio, a próxima decisão pequena, o próximo momento em que perceberá que já não reage da mesma forma. Você vai notar a diferença, você vai notar a leveza, você vai notar o retorno. E quando notar, não tente reduzir o que está acontecendo. Não chame de exagero aquilo que é libertação. Não chame de coincidência aquilo que é alinhamento. Não chame de sorte aquilo que é resposta ao que foi amado em você antes mesmo de você saber pedir. Porque a sua vida não está sendo arrumada por fora apenas. Ela está sendo reordenada por dentro, onde as raízes decidem a forma dos frutos. E quando a raiz volta a beber, a árvore inteira começa a falar em outra estação. Não esqueça o que foi revelado. Os sinais não eram ameaça, eram confirmação. O padrão não era sentença, era defesa antiga. A raiz não era derrota, era cobertura. E o retorno não é esforço cego, é reencontro. Por isso, caminhe com reverência, não com pressa, não com o impulso de provar imediatamente que tudo mudou. A mudança verdadeira aparece primeiro como repouso mais limpo, depois como decisão mais nítida, depois como presença menos dividida. Você pode confiar no que foi reacendido em você. Você pode confiar no que está se assentando agora. Você pode confiar na mão que o conduziu até aqui. Há uma paz que não faz barulho. Há uma autoridade que não precisa se impor. Há uma certeza que não se anuncia, mas permanece. E é essa certeza que começa a tomar o lugar da antiga ansiedade. É essa paz que começa a ocupar as bordas da alma. É essa autoridade quieta que começa a dizer, sem violência e sem dúvida, que você não pertence mais ao encolhimento. Você pertence ao movimento limpo. Você pertence ao fluxo restaurado. Você pertence à vida que se abre sem máscara. Respire isso uma vez mais. Deixe o corpo ouvir. Deixe a memória ouvir. Deixe aquilo que estava cansado de se defender descansar por um momento dentro do próprio lugar. Você chegou até aqui porque havia algo que precisava ser nomeado, e agora que foi nomeado, não precisa mais fingir que não houve rock. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido,
para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.